Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68. Hoje temos uma novidade. Vamos fazer um programa junto com a Rede Democracia. Esse é o nosso primeiro programa em parceria. Hoje, para fazer esse programa, nós temos aqui Tadeu de Prieto, Marta, Rose Teles, a nossa companheira, que nós vamos discutir e conversar sobre um trabalho cultural fundamental e muito bacana. É a peça Saltimbancos só com elenco LGBTQIA+. Nós estamos aqui com Tadeu de Pietro, que é diretor, ator, e que está fazendo uma série de oficinas de um laboratório bem grande, com vários atores e atrizes lá, junto com o pessoal do Barong, que é a Marta. Achei a Marta aqui. Marta, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês estão nos assistindo, mas é um prazer enorme conversar com vocês sobre esse programa muito bacana. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho que explicar uma coisa para o público que vai estar assistindo. Nós vamos dividir esse nosso programa em 2 blocos, ou 3, porque a gente vai receber parte do elenco aqui com a gente. Então, primeiro, nós vamos conhecer de perto esse projeto, e eu começo com você, Marta, muito obrigada. Eu queria que você já falasse um pouco o que é o Barong. Bom, primeiro eu agradeço o convite, eu estou muito emocionada, porque eu espero que essa seja uma das muitas entrevistas que a trupe dos Saltimbancos, né, desse espetáculo que está virando realidade dentro do Barong, faça. Né? O Barong é uma organização não governamental que foi fundada em 96, né, com o propósito, esse nome, Barong, vem exatamente de boteco, de bar, organização não governamental. A gente sempre acreditou, e hoje a gente só melhorou a performance, que a gente deve falar da sexualidade como a gente fala na mesa de um bar. Super, super, super à vontade, né? Então, a gente começou primeiro com um trailer, que ia às ruas, às praças, onde você tinha uma grande concentração de pessoas. Era uma época em que o HIV era considerado uma questão de grupo de risco, e a gente já sabia que não era não estava relacionado a um grupo XYZ, um grupo de risco, e sim na época, a um comportamento de risco, que depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Que era, enfim, ligado a não uso de preservativo, compartilhamento de seringas, etc. Né? E a gente foi às ruas para falar sobre sexualidade e discutir todos os preconceitos ligados ao HIV e à AIDS. Né? A questão do HIV, de 96 para cá, mudou muito. Né? Hoje, uma pessoa que vive com HIV, ela pode ter uma vida tranquila, inclusive se ela for indetectável. Ela pode ter família, ela pode casar, ter filhos, transar sem camisinha, enfim, o que era completamente diferente da época como quando a gente começou, em 96. Né? Hoje, uma pessoa que vive com HIV e faz tratamento e se torna indetectável, ela também não transmite mais. Né? E isso é muito importante de virar um mantra, né? Que as pessoas saibam que estar indetectável é estar intransmissível. Muito bem. Da mesma forma que as questões ligadas ao HIV, né, evoluíram, a gente também. Então, do trailer, a gente passou para a Kombi e da Kombi para a van. Né? Uma van que hoje faz testagem de HIV, hepatite B, C e sífilis, e também oferece vacinação e trabalha em diversas comunidades. Por exemplo, agora nós vamos ficar, nós estamos em julho até outubro trabalhando na Baixada Santista. Né?
O projeto Saltimbancos, ele surge dentro de uma das propostas do Barong, porque há algum tempo, né, a gente trabalha junto com o Tadeu, né, com cursos de comunicação interpessoal para a população trans, né? Já faz alguns anos, né, Tadeu? Sim. Depois nós tivemos uma interrupção na pandemia, e a questão de arte, cultura, saúde, sempre pode estar presente, né? A gente pode discutir cidadania, a gente discute saúde quando a gente discute cidadania e vice-versa, né? E a arte é um grande instrumento para isso. Então, inclusive para as discussões todas de estigma, preconceito, etc., né? Então, quando a gente terminou o nosso último curso de comunicação interpessoal voltada à população trans, o Barong se propôs a ter um grupo de teatro amador permanente. E aí nós tivemos, claro, você não pode ter um grupo de teatro amador sem ter um espetáculo para apresentar. E os Saltimbancos, do Chico Buarque e do Bardotti, é um espetáculo extremamente revolucionário, extremamente atual, né? Então, por que não montar os Saltimbancos com um elenco LGBTQIA+, né? Foi aí que surgiu a ideia de montar os Saltimbancos. Agora, completando isso, acho que o Barong... Oi? Somos todos saltimbancos. Aproveitando essa pegada que a Marta falou agora, a gente sempre achou importante que a arte fosse a ferramenta para a gente poder dar acesso a que essa população pudesse, primeiramente, se integrar e também quebrar barreiras de preconceito na sociedade. Os saltimbancos têm essa característica. São todos oprimidos e são todos marginalizados. Cada um deles praticamente jogado e descartado da sociedade. Com a união deles, de repente, as coisas se transformam. E a ideia dos saltimbancos é exatamente essa, que essa população possa ter acesso, primeiramente, ao conceito da arte, de como se expressar. O teatro é a melhor forma. E, ao mesmo tempo, a gente vai dar as condições para que algumas pessoas desse elenco vão se revelar no palco, trabalhando, interpretando, cantando e dançando. Outras pessoas vão se revelar na parte de oficinas, na parte de cenografia, figurino, maquiagem e assim por diante. Então, é praticamente uma entronização no processo do universo teatral. Então, isso vai dar chance para muita gente se profissionalizar e começar a trabalhar. Então, quem está no palco e quem está na coxia ou na produção. Isso é muito importante. E as nossas oficinas, elas acontecem sempre às quartas e sábados, de maneira a contemplar essas pessoas que se inscreveram, foram entrevistadas, e a gente fez a questão de sempre colocar a diversidade como a base do nosso trabalho, não é? E a ideia agora é mostrar que os saltimbancos, eles podem estar em todos os lugares, que eles possam transcender ao palco e possam chegar nessa sociedade. A gente quer quebrar essas estruturas duras e quebrar o preconceito. Nada melhor do que a arte para fazer isso. E muitas das pessoas que se inscreveram, né, Tadeu, e foram selecionadas, já trabalham de alguma maneira já estão relacionadas ao meio artístico, né? Então, isso foi muito bacana, essa foi a gente achava que isso talvez acontecesse, porque sempre as artes acolheu a população LGBTQIA+, acolher talvez não seja a palavra correta, né? Mas a arte sempre esteve próxima da diversidade. Na verdade, é isso. Acho que acolher... Na arte há liberdade de expressão, literalmente. Né? Exatamente. Eu acho que aí você pode se expressar da forma mais livre possível. Né? Eu acho que aí vale para qualquer atividade da área artística. Qualquer um. Qualquer atividade da área artística.
E aí, pensando que muitas dessas pessoas que apareceram, ou até que tinham isso internamente, né, como uma vontade, mas não tinha rolado uma oportunidade, esse projeto pretende concretizar esses desejos, né? É um desafio, né? Quando a gente coloca dessa forma, a gente tem muito claro que é um desafio, porque isso exige não só dedicação por parte e compromisso por parte da ONG, mas também, óbvio, captação de recursos, né? Assim, você precisa com que as pessoas possam ser remuneradas quando tanto na fase de ensaio quanto na fase de apresentação. Mas nós tivemos um primeiro aporte para esse projeto, porque esse projeto, essas oficinas que o Tadeu está realizando, está à frente, foram contempladas dentro de um edital público da Secretaria de Saúde, da Coordenadoria de Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS do município de São Paulo. Ou seja, a gente começou pela saúde e tendo o projeto contemplado em primeiro lugar pela saúde. Muito legal. Pela Coordenadoria de ST/AIDS do município de São Paulo. Então, essa foi a nossa primeira injeção, literalmente, não só de financeira, mas de ânimo, né? Que aquilo que a gente estava falando fazia sentido em algum lugar, né? Porque a comissão técnica eram pessoas ligadas à saúde, e elas entenderam a importância do espetáculo, né? Então, isso foi, para nós, puxa, estamos no caminho certo, né? Porque, assim, ser contemplado num edital de saúde para oficinas de arte é maravilhoso, né? Tem um outro peso. Né? Rose, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu acho que a Rose está doida para te fazer uma pergunta. É bom, é que eu me empolgo, desculpa, gente. Não, eu acho que sim, mas eu acho que assim, vamos dar. A Rose, eu acho que está doida, estou vendo pela carinha dela que ela está doida para fazer uma pergunta. Então, eu queria saber, né, da Marta, porque vocês ganharam esse projeto, esse ambulatório de vocês, que é um ambulatório realmente que vai até as pessoas, né, porque a população LGBTQIA+, numa cidade grande como São Paulo, eles têm um ambulatório próprio, vamos supor assim, do SUS, né? Mas nas cidades pequenas não, né? Então eles se defrontam com funcionários com preconceito. Isso em qualquer serviço público, a gente sabe que não são preparados, né? E o trabalho de vocês, ainda mais o trabalho com arte, é uma forma de aproximar as pessoas, né? Aliás, a arte ela faz com que as pessoas compreendam, né, o outro de uma forma assim incrível. Eu queria saber, Marta, como é que vocês chegaram a esse texto, que é um texto maravilhoso, que realmente pega, né, aquelas pessoas os músicos, né, que eram discriminados, né, e na peça Saltimbancos eles são todos enjeitados, todos. Uma foi mandada embora de casa, aquela coisa, então pega bem esse universo. É uma peça que conversa com todas as idades, né? E eu queria saber como vocês chegaram a esse texto tão maravilhoso. Então, Rose, na verdade, eu trabalhei, antes de me dedicar exclusivamente ao Barong, né, eu trabalhava como produtora executiva de teatro. E sempre foi um desejo meu montar os Saltimbancos, né? Hoje eu trabalho voltada exclusivamente ao Barong e às questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. Mas alguns sonhos ficam, né? Alguns desejos acompanham a gente. E assistindo inúmeras vezes, eu não sei quantas vezes, eu assisti o documentário do Chico Buarque, né, em que ele visita o Bardotti, né, na Itália, e eles conversam sobre os saltimbancos,
né? Sobre a importância do texto, sobre a importância dos personagens, sobre como surgiu na cabeça do Bardotti, para depois a adaptação do Chico, né? Como esse espetáculo surgiu. E quando ele foi lançado com a Nara Leão, né? Miúcha, enfim, a quantidade de adultos que iam assistir o espetáculo, né? É possível até recuperar isso, uma crítica que eu acho que é do Nelson Mota, né? Foi um acontecimento um fenômeno na época, porque Sim, abarcava as crianças e os pais das crianças. Eu posso contar uma coisa para vocês? Eu fui ao Canecão assistir os Saltimbancos com o Miúcha, com o elenco original. Então, eu já era adulta, vamos dizer assim, né? Já era adulta. Não, exato, imagina o privilégio disso. Então, quanto mais eu assisti, eu não sei realmente quantas vezes eu assisti esse documentário, né? E cada vez que eu assistia, eu me convencia mais, né? E eu vi nesses últimos 6 anos terríveis, inclusive na pandemia, eu assisti muito esse documentário, esse desejo ficou mais forte. Então, eu encontrei a pessoa ideal para dividir esse desejo de montagem, que é o Tadeu de Pietro, né? Que quando eu falei para ele, e aí, vamos fazer o Saltimbancos? Ele falou, bora! Assim, a gente não sabia muito por onde começar, né? A questão dos direitos autorais e tal, aí o Tadeu me ajudou. E foi a primeira pessoa com quem que eu compartilhei esse sonho. E aí estamos. Tadeu, conta um pouco como é que foi essa busca pela. Eu acredito que, a princípio, você falou, uau, pegar os direitos autorais de uma peça de Chico Buarque de Holanda. E aí faz como para chegar lá? É um grande desafio, né? Porque, por mais que existam dezenas de montagens por aí afora, eu acho que só tem uma peça mais montada que os Saltimbancos, que é o Alto da Compadecida, que essa eu acho que é recorde. Mas o Saltimbancos, esse espetáculo é muito montado. Só que tem uma característica, montado dessa forma, com essa proposta, nunca houve. Então, é um desafio muito grande. Primeiramente, de você abarcar as pessoas, falar, bom, nós vamos fazer um edital, esse edital vai conclamar as pessoas, nós vamos entrevistar essas pessoas e vamos chamar as pessoas para fazer o projeto. Vocês não imaginam quanta gente apareceu querendo participar desse projeto, não é? E para a gente foi muito gratificante que dentro desse grupo há uma diversidade muito grande. E dentro dessa diversidade, as vontades e os talentos são os mais diversos. Então, para nós, foi muito, gratificante, nesse sentido, com as surpresas que a gente teve e que a gente continua tendo. Por quê? Conforme a gente vai fazendo os exercícios, as dinâmicas, vão surgindo potencialidades que vão nos surpreendendo. Eles se surpreendem, sem saber o que eles estão produzindo, e nós nos surpreendemos com a categoria e com a qualidade daquilo que está surgindo. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é fazer aflorar, desenvolver, desabrochar as qualidades, quebrar aquilo que a gente chama de temeridade do palco, quebrar a timidez, né? Trabalhar voz, corpo, e, principalmente, agora a gente começa a trabalhar aquilo que se chama intenções de interpretação. Então, isso está sendo muito rico para a gente. Eu estou aprendendo muito. Eu acho que eles estão se divertindo. Eu acho que eu estou aprendendo demais. Está sendo muito gostoso. Então, vamos saber deles o que eles acham, né, Rose? Vamos agora convidar alguns desses artistas que estão no elenco para participar agora desse nosso segundo bloco, dessa entrevista sobre... Você comanda aí, Cecília. Os Saltimbancos. Então, eu paro aqui, eu vou continuar gravando, vai ter um corte aqui, e aí eu vou tirar...
vocês A e nossa tal. imagem, E vou voltar com eles, tá bom? a gente vai continuar ouvindo, correto? Você vai continuar ouvindo. Depois que Ok. esse grupo tiver, eu peço para a galera que tiver aí já botar a imagem, por favor, porque tem gente que tá sem imagem e eu não posso botar, tá bom? A outra coisa, Marta, Tadeu e Rose, que a Rose já sabe, mas se vocês estão ouvindo, eu estou vendo vocês. Certo. Então, se vocês quiserem entrar na Interferir. conversa, Levanta a mãozinha. faz um. Tá, ok. Ah, tá, você nos vê. Eu vejo. Eu vou. Tá. O que aconteceu com o Tadeu? Bom, gente, agora vamos para o segundo bloco da nossa entrevista. Vamos conversar agora com os artistas que vão participar dessa peça tão emblemática que é Os Saltimbancos, de Chico Buarque de Holanda. E, obviamente, nós vamos ver alguns trechos desses ensaios aqui na nossa entrevista. Vai ser bem legal. Eu vou convidar aqui a Eli Araújo, o Paulo Giacomini, espero estar falando o nome de todo mundo legal, a Débora, o Jerônimo, e eu estou esperando que outras pessoas entrem com a imagem. Aqui, a Tiffany entrou com a imagem, vou botar você também. Então, estamos nós 6 aqui, muito obrigada por participar dessa entrevista, dessa coisa bacana em grupo, né, para a gente contar e falar e colocar à vontade. Eu peço para vocês abrirem o microfone de vocês e eu vou pedir o seguinte, que cada um se apresente, diga de onde veio, que fale como quiser sobre si próprio, rapidamente, gente, para dar tempo de todo mundo participar, porque depois a gente talvez tenha uma outra leva de artista para falar com a gente, e me diga qual é a experiência, como é que está sendo essa experiência de participar da construção de uma peça teatral tão emblemática como os Saltimbancos. Vamos começar com a Eli? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Feliz em ver meus amigos aqui da turma. Bom, eu sou Eli Araújo, eu sou pedagoga, sou travesti e trabalho na arte já há algum tempo, venho da música a princípio. Depois eu me inseri no teatro como aluna de teatro e estava em Roraima até muito recentemente, desenvolvendo meu trabalho como pedagoga e trabalhos artísticos no teatro, e vim para São Paulo. E aí, chegando aqui, eu fui pensar, bom, preciso voltar para o teatro, né? Porque, como vocês já falaram, a questão da transformação que a arte nos possibilita e da gente se sentir bem e poder ser a gente dentro de um espaço que trabalha a arte é muito transformador mesmo. E aí foi quando nas redes sociais eu vi o chamamento do Barong para entrevista e me interessei em participar. E aí fiz a entrevista com a equipe e rolou. Fui chamada. E hoje eu estou muito feliz, assim, por saber o quanto é construtivo estar no espaço, né? Fazendo as aulas e tendo a oportunidade de estar junto com tantas pessoas que são meus pares no sentido da diversidade, né? Poder lidar com outras pessoas trans fazendo arte também, porque às vezes é muito difícil a gente reunir esses grupos fazendo arte. E pessoas da diversidade que fazem parte de outros contextos, mas que contribuem tanto para a minha formação, assim, sabe? A diversidade no mais amplo sentido, diversidade de idade, diversidade de experiências, diversidade dos contextos sociais, e é uma alegria para mim fazer parte do elenco ali, do grupo que está estudando para alcançar essa meta, esse desafio, porque é desafiador, né? E também gostaria de compartilhar que recentemente eu tive a oportunidade também de entrar na escola técnica no curso de teatro, e uma das coisas que me ajudou a estar lá presente, né, lá tem uma prova prática, foi a experiência de estar dentro do Barong ali desenvolvendo essas técnicas teatrais, né. Então é isso.
essa sou eu. Qualquer coisa, estou por aqui. Obrigada, Elia, muito legal. E a gente sabe que né, esse grupo, o grupo LGBTQIA+, está vem carregado com vários tipos de preconceito, principalmente nos últimos anos, não vou dizer o nome, mas né, o cara que estava lá antes do Lula, mas e que transformou né, o grupo como se fosse sei lá o quê. Mas eu acho que a arte, nesse ponto, é fundamental para mostrar que né, estamos todos juntos. Né? Eu queria que agora viesse o Paulo. Oi, Cecília, tudo bem? Prazer estar aqui. Bom, meu nome é Paulo Giacomini, eu tenho 61 anos, sou um gay cisgênero, branco, e o que me diferencia dos meus colegas é que eu tenho HIV há 38, quase 40 anos. Vivo com HIV já esse tempo todo. Eu quis fazer teatro, acho que desde os 5 anos de idade, quando eu fui ao teatro pela primeira vez com uma tia minha na Vila Mariana. E isso me tomou assim de uma forma muito forte durante a minha vida toda. Eu fiz teatro com 18 anos, até os 20 e poucos, e depois, infelizmente, não foi possível mais, porque aí chegou o HIV, e naquela época o HIV não chegava como HIV, chegava como AIDS, né? E aí as coisas foram ficando bem difíceis, e aí eu me tornei jornalista e conheço o Barong, trabalho com AIDS já vai fazer 30 anos, e conheço o Barong desde quando o Barong apareceu, né, como essa ONG bar, meio ONG, em que se fala de saúde sexual e reprodutiva como se estivesse na mesa de um bar, ou em 4 paredes, mas na mesa de um bar, ou vice-versa. E aí, quando eu cheguei no Barong agora 2 anos, que eu fiquei sabendo do Saltimbancos, eu falei, nossa, eu vou fazer parte disso, seja na bilheteria, na faxinaria, aonde for, porque... E estou me dando muito bem, estou muito feliz, porque parece que estou me reencontrando enquanto uma pessoa que está chegando lá naquele sonho que teve quando foi fazer a primeira peça, foi ver a primeira peça de teatro. E isso está sendo assim uma viagem tão maravilhosa quanto absurdamente maluca. E eu fico muito feliz de estar nesse processo com o Barong, que é essa ONG que eu vi nascer e que trabalha aí com saúde sexual e reprodutiva, com HIV e AIDS, com essa população aí marginalizada, e que o governo passado transformou não só a população, mas o país inteiro num pária, né? Então é muito regozijante, né, para mim, usar uma palavra bem velha, que é para denotar a idade da pessoa. Estar nesse grupo, com essas pessoas, com essas idades todas tão diferentes da minha. É um prazer. Não é inenarrável, porque eu estou narrando aqui. Nossa, Paulo, que bacana, né? Que bacana as pessoas estarem felizes assim e se encontrando, né, com algo que tinha deixado lá atrás, um desejo que você já tinha. Falar com o Jerônimo agora, Jerônimo se apresenta para a gente e fala aí da sua participação aí no Saltimbancos. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer rever o pessoal, estar falando com vocês. Eu sou gay, cis, e eu também convivo com HIV há 27 anos.
né? E eu fiquei sabendo do projeto através de uma amiga, que ela mora no Sul, e ela é amiga de faculdade do meu marido, e ela passou para ele, porque ela lembrou de mim, e acabei fazendo contato com o pessoal e fui selecionado para estar participando. Eu trabalho como figurinista já há uns 20 anos, mais ou menos, mas eu trabalho mais voltado para a parte de dança, né? E já fiz parte de alguns projetos, e um desses projetos me deu a oportunidade de estar conhecendo o Teatro Municipal e de fazer uma apresentação no Teatro Municipal. E eu fiquei muito encantado, assim, de estar participando, de estar presente lá no Teatro Municipal e conhecendo, né, os bastidores, aquela dimensão toda. Uma coisa muito, uma mágica muito grande, assim, uma energia muito forte. E aí, quando eu tive a oportunidade de estar participando desse espetáculo, né, desse projeto do Saltimbancos, e eu me vi novamente, assim, tipo, a chance, a oportunidade de estar se envolvendo com essa magia do teatro, né? E eu já tentei participar de teatro, entrar em cursos assim, de teatro umas 2 vezes. E a diferença desse projeto é como o pessoal fala, ele é muito acolhedor, porque assim, nós temos uma história muito próximas, a gente faz parte de uma comunidade. E dentro dessa diversidade também, a coisa mais bacana é exatamente isso, a oportunidade que nós temos de conhecer uns aos outros, como já foi dito, de diferentes idades, de diferentes gêneros, sabe? Então, isso para mim está sendo muito, assim, assim, um aprendizado muito, muito bacana mesmo, assim, de fazer parte desse grupo maravilhoso. E desde o início a minha pretensão tipo não era tipo fazer parte como ator assim. Só que como o Tadeu comentou, a gente vai deixando acontecer, né? E ao mesmo tempo a gente vai se surpreendendo do que a gente é capaz. E por que tudo isso foi possível? Pelo fato da gente se sentir acolhido, né, por todos, tanto pelos colegas, tanto pelo diretor, tanto pela Esther, por todo o pessoal todo envolvido, assim, sabe? Então, eu me sinto muito acolhido, muito à vontade de fazer parte, assim, e com uma ansiedade imensa de ver o progresso, assim, sabe, desse espetáculo. Nossa, muito bacana, é muito legal, é muito interessante ouvir a história de vocês em cima dessa experiência de teatro, né, de arte, e sabendo que isso vai estar tá sendo trabalhado para ser ensinado para um público, né? Quer dizer, não é só um trabalho de vocês, do crescimento de vocês para o resto do mundo, né? Espero. Agora vamos conversar com a Tiffany. Olá, Tiffany. Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Tiffany, eu tenho 29 anos, sou uma mulher trans, travesti preta, moro na região da Zona Leste, em Guaianazes. Eu trabalho com prevenção já há um tempo aí, já mais de 5 anos. Trabalho também no Barong, realizando testagem e extramuro aí junto com o Barong, fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso com eles. Já participei de teatro, e eu estava no dia da entrevista, estava até comentando com o pessoal da entrevista que a timidez que me levou para o teatro, porque pode parecer que não, mas a timidez ela sempre me dominou, quis quebrar isso. Participei uma vez, gostei da experiência. Quando o Barong abriu as inscrições, eu já estava já lá dentro, eu já corri já logo para poder fazer a minha, né? O grupo realmente ele é diverso, tem várias pessoas de outras idades, mas eu acho importante a gente se conectar com aquilo ali que a gente está fazendo. As aulas a gente se conecta o tempo inteiro, a gente, às vezes, o dia a dia muito corrido demais, o trabalho também, mas o teatro traz e transmite para a gente, para cada um de nós, a leveza do dia, o gostoso de você estar ali fazendo. São muitas emoções, todos as aulas
mexe bastante comigo, particularmente. E estar no teatro, para mim, é transformador, assim como pessoa. Gosto muito, e é um prazer estar com o Barong e participando desse projeto lindo. Como eu disse, eu sou bastante tímida, eu vou falando, mas vou falando pausadamente, mas qualquer coisa vocês podem perguntar para mim, que no comecinho é difícil, mas depois a gente se solta. Obrigada. Ah, tá ótimo, Tiffany. Vou perguntar para o Alexandre, para ele se apresentar. Uma curiosidade que eu tenho, depois eu vou perguntar se vocês já conheciam o texto, eu tenho essa curiosidade. Alexandre, por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Alexandre. Eu tenho 42 anos, eu sou capixaba, estou aqui em São Paulo, já tem desde 2017. Eu não conheço o texto, eu não conheço nada de teatro. Eu vi a apresentação da divulgação do projeto no Instagram de um médico infectologista do CRT Santa Cruz. E aí eu falei, bom, eu acho que é uma oportunidade de eu resgatar alguma parte da minha infância que eu era mais expressiva, eu sorria mais fácil, tentar meio que me autoconhecer, né? Buscar o meu autoconhecimento novamente. E aí eu me inscrevi e fui chamado, tô aí participando. Que bacana. Essa é uma Deixa eu pergunta ver aqui. Essa é uma pergunta boa, né, Rosa? Essa coisa assim é legal de saber quem é que conhece o texto dos Saltimbancos. E depois eu vou botar o Tadeu. Vou botar agora o Tadeu, Rosa, se você me permitir. Diga. Como é que você está fazendo esse trabalho, inclusive para. Eu estou interrompendo os meninos, mas assim, só rapidinho. Esse trabalho de direção para o conhecimento e para aprofundar mesmo a intenção do texto. Pelo tempo que nós temos, porque uma montagem, normalmente, você leva 2 meses a 3 meses ensaiando para poder fazer a montagem, praticamente quase ensaio todos os dias. Como a gente tem 2 ensaios por semana, a gente faz um jazz. Eu falo sobre teatro em geral, a gente faz oficinas de voz, faz oficinas de corpo, ao mesmo tempo, eu falo um pouco de história do teatro, a gente faz menções sobre os grandes talentos do teatro, não só atores e atrizes, mas diretores. Fizemos, por exemplo, um estudo, um mergulho no Zé Celso, que nos deixou, né? A relação entre Zé Celso e o Antunes, um dionisíaco e um outro apolíneo, que são visões diferentes do teatro, e com isso a gente vai conversando, discutindo e trazendo ideias e informes sobre o teatro, informações. E, fisicamente, a gente faz exercício para que eles conheçam, eles e elas conheçam o próprio corpo, as próprias possibilidades, disponibilidades e a criatividade, que vai ser muito importante na nossa montagem. Não é? Então, eu acho que essa questão, vamos dizer assim, é um processo bem dinâmico, diverso, onde a gente traz história do teatro, traz exercícios e técnicas das mais variadas, e, ao mesmo tempo, como a gente está propondo fazer, levá-los e levá-las ao teatro, para que vejam as mais variadas montagens dos mais variados estilos. Sábado passado, a gente foi ver um monólogo dramático, chamado Broken Cake, que fala sobre abusos e tudo mais. E o próximo mês nós já vamos ver uma comédia, que é um gênero bem diferente, né? E praticamente um vaudeville, que é uma montagem com a Rosi Campos. Então, a gente está fazendo um mix disso tudo para poder levar o máximo de informações e o máximo de técnicas possíveis para que todo mundo se divirta e esteja disponível para a gente na hora de montar o espetáculo. Cauê, você quer falar da sua experiência, por favor? Obrigada, Tadeu. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Cauê, eu tenho 26 anos, sou natural de Santo André, ABC. Agora eu estou morando em São Paulo, ali na região do Sacomã. A minha experiência com o teatro, ela já vem de um certo tempo já, né?
Eu comecei a estudar teatro quando eu tinha por volta dos meus 11 anos, foi quando eu fiz um primeiro curso de teatro, e fui seguindo, assim, estudando, fazendo oficinas de teatro, de criação de personagens, mas o teatro, ele me encontrou realmente por volta ali de ano retrasado e ano passado, quando eu comecei a conseguir alguns trabalhos mesmo, assim, enquanto ator de espetáculo, e fui desenvolvendo, assim, esse meu eu teatral e artístico, né? Fui me encontrando nisso. E quando eu vi uma publicação no Instagram sobre saltimbancos, me chamou a atenção, porque eu conheço por nome, né? Até então eu conhecia, né? Conhecia por nome o que era saltimbancos, mas foi no desenvolvimento e no desenrolar das oficinas que eu fui aprofundando o meu conhecimento de como o saltimbancos ela é uma montagem crítica, assim, também, assim, né? Socialmente falando, assim, né? E estou muito animado, assim, ansioso também, assim, para falar a verdade, assim, com todas as oficinas, os projetos e tudo mais. Está sendo muito legal, muito gostoso. E eu não vejo a hora, assim, de tudo ganhar uma forma, um corpo, assim, maior. Assim. Já está acontecendo, assim. Para mim está sendo muito, muito especial. Certo. Débora, você fala com a gente? Como é que você entrou nessa aí também? Também viu algum anúncio? Boa noite a todos, a todas, a todos. Meu nome é Débora. Eu soube porque eu trabalho num CAPES, álcool e drogas, né? Com a maioria da população de situação de rua, né? E aí eu fui ver um Miss Trans, né? E me ofereceram, falaram que ia ter esse projeto. Aí eu falei, vou me jogar nisso, né? Mas a minha formação, eu sou atriz há mais de 20 anos, eu venho dentro das políticas públicas de Santo André, né? Então, a cultura na década de 90 foi muito forte em Santo André, e eu venho pela Escola Livre de Teatro, e já faz mais de 20 anos, tenho 46 anos, faço mais de 20 anos de artes cênicas, né? E sempre estou atrás de novo, sempre em busca, né? Porque a arte, ela é uma busca com o humano, para trabalhar com o outro. Eu até peço desculpa, porque eu estou na estação, saí de serviço agora, e aí eu estou no metrô. Mas a arte, para mim, ela me renova sempre. E eu sendo mulher, preta, gorda, dentro de um país extremamente machista, racista, né, fascista, faz com que a arte sempre para mim a arte ela sempre é uma ponte para eu falar, para eu gritar, para eu me expressar, porque a sociedade a primeira coisa vai eliminando. E assim, eu vim dentro de uma sociedade que vai eliminando, então elimina gays, trans, mulher preta trans, vai eliminando. E a arte ela faz com que eu tenha o poder de falar. Então, eu venho disso. Eu acho que quem caiu? Alguém caiu. Tem importância. Obrigada, super obrigada, Débora. A gente viu que você está na estação já há algum tempo. Que bom que você conseguiu falar e que o seu áudio ficou muito bom, por sinal. Então, deu tudo certo. Aliás, belo depoimento. Eu vou voltar com você, Tadeu, e com a Marta. Marta, você pode voltar com o seu vídeo, por favor? Oba! Eu vou deixar aqui a Débora, eu vou chamar a Tiffany junto. A Cindy também estava, mas acho que ela caiu. Ela caiu, eu ia chamar ela agora, ela caiu. Não tem... Olha, entrou o Murilo. Espera aí, só um minuto. Me derruba e põe o Murilo. Não vou te... Calma. Calma. Não, é claro, o palco é deles.
Pronto. Aí. Olha só. A gente está. Murilo, nós estamos aqui ouvindo os depoimentos. Botei a Marta e o Tadeu já na tela, botei com a Tiffany. Queria a gente ouvir um pouco o seu depoimento sobre quem é você e como é que está sendo essa experiência de teatro. Olá, estão me ouvindo bem? Muito Sim. bem. Bom, boa noite. Eu sou o Murilo, tenho 26 anos, né? Eu comecei a fazer teatro mesmo em 2021, né? Tô seguindo aí a veia artística que eu conquistei, né? Que eu herdei do meu pai, né? Que ele sempre foi um ator coralista desde quando eu sou um feto. E tá sendo uma experiência incrível, uma coisa que eu tô me encontrando cada vez mais, para aí depois eu falar que eu sou um artista. Tô começando a pegar isso, que eu sou um artista mesmo e seguir essa carreira linda. Então esse processo tem sido incrível para me encontrar e me desenvolver cada vez mais, principalmente trabalhando com pessoas incríveis ao meu lado, eu tô, né, me jogando de cabeça. Super Murilo, bacana. deixa eu Fala, perguntar Rose. para o Murilo. O Murilo, né? Uma beleza ver esse elenco tão estimulado, né? Queria que o Murilo ele falasse assim, todo mundo falou em magia, esse poder que a arte tem, né? De comunicar aí uma comunicação que vai mesmo na emoção. Aí eu queria que você falasse, Murilo, como é que você imagina essa estreia? Você já pensou nisso? Eu tenho pensado mais afoitamente, inclusive, em questão de como vai ser o frio na barriga que a gente sempre sente antes de entrar no palco, principalmente nesse negócio de que personagem eu vou ser, ou como vai ser aquele dia, como vai ser as pessoas do nosso lado nos prestigiar vendo no palco, sabe? Então, só de imaginar eu já fico com um friozinho na barriga, assim, meu Deus do céu, né? E principalmente, cada vez mais, nossa, eu estou fazendo parte desse processo e é real, sabe? Então, é incrível. É um friozinho na barriga bom, não é ruim. Marta, eu queria falar com você, eu queria saber até que ponto, ou se dá para mensurar mais ou menos, como que, do ponto de vista da saúde, esse tipo de projeto interfere no bem-estar dessas pessoas que têm, né, tanto quanto como. Eu esqueci o nome do que já tem HIV, que já tem HIV há mais de 30 anos, mas do ponto de vista. Paulo, isso, que já tem HIV já há muitos anos, mas do ponto de vista do entendimento das doenças sexualmente transmissíveis, dessa questão de como você vê essa relação de como você do teatro com a saúde, como é que você vê isso? O Tadeu também, né? Isso é abordado, como é abordado. É bom que a Marta fale, inclusive, sobre as oficinas que nós ainda vamos ter dentro da oficina de teatro. Dentro da programação de oficinas, a gente tem algumas oficinas sobre o SUS, por exemplo, né, sobre a questão da redução de danos no uso de drogas lícitas e ilícitas, né, como também a gente vai ter de advocacy. Mas, principalmente, a conversa sobre o corpo, né, e sobre saúde, ela acaba acontecendo naturalmente, né? Quando você se predispõe, se você está disposto, você estava lá para fazer um exercício de corpo, né? Você está falando sobre saúde. Você pode não estar verbalizando, né, as questões de saúde. Você faz um exercício de toque, você está fazendo um exercício de toque no maior órgão que a gente tem, que é a pele, né? Por isso que era tão complicado também fazer o teatro na época da Covid, era impossível. Então, eu penso que essa
discussão sobre saúde, sobre autoestima, sobre representatividade, etc., ela acontece naturalmente num espaço de troca de ensaio, né? O Tadeu ainda não começou a se aprofundar em cada personagem, mas, por exemplo, a galinha, né, ela é expulsa porque ela fica velha, né? É por isso que ela sai para cantar, né? A gata tem uma outra história, né? Mas a galinha é porque ela para de tomar de tomar não, né? Olha, a pessoa eu sou disléxica, de botar ovos, né? Quer mais discussão sobre saúde sexual e reprodutiva quando você tem uma galinha que é expulsa porque não bota mais ovo? Aonde a gente já viu esse filme, né? Antes na história das mulheres, né? Quantas mulheres não foram abandonadas e inclusive há muito tempo era direito, né? Se a mulher não era uma não era reprodutora, o cara podia casar de novo, né? Você casava com uma menina de 12, 13 anos para ver se ela era boa, ela seria uma boa provedora, se não fosse boa, trocava. Não era assim? Não, e todos, né, os personagens têm características, então, não é, que estão associadas à questão física, à questão da idade, à questão não apenas sexual, mas também às questões políticas. Não é? Por isso que é importante a gente falar dessas questões. E a saúde, ela está associada, primeiramente, a uma questão que a gente sempre tem trabalhado, que é, primeiramente, a saúde começa pela autoestima. Se eu me gosto, eu me cuido. Se eu me amo, eu posso não apenas amar ao outro, mas principalmente cuidar de mim. Principalmente que muitas pessoas estão ainda em transição e outras fizeram. E outras ainda vão entrar. O que significa trabalhar uma identidade que está em transição ou em afirmação? Isto é saúde, saúde mental, além da saúde física. E por isso a gente sempre trabalha essas questões durante os nossos exercícios. E uma brincadeira que eu faço, brincadeira não, é uma fala séria, muito séria, desde o primeiro dia de ensaio. Quando perguntarem o que vocês são, não respondam. Respondam quem vocês são. Isso é o mais importante. E é por isso que a gente trabalha essa questão da saúde e também numa questão do interior de cada um e cada uma. Tratar, porque a sociedade trabalha a gente com muita discriminação. Se a gente aceitar essa discriminação e esse preconceito, significa que nós estamos fazendo o jogo do inimigo. Então, o primeiro processo, o primeiro trabalho de saúde é não aceitar esses epítetos, esses títulos que a sociedade nos coloca. Lutamos contra, porque nós somos. Eu acho que essa é uma das principais questões de saúde que a gente trabalha também. É a primordial. A Cindy está aqui também. Agora ela conseguiu entrar de volta. Voltou a Cindy. A Cecília quer fazer uma pergunta para a Cindy? Cecília está sem som. Gente, a Cindy voltou, então, assim, Cindy, quem você é e como é que está sendo essa experiência para você? Oi, boa noite. Eu sou Cindy Kelly, tenho 24 anos e a experiência está sendo um desafio. Eu tenho muita vergonha, mas estou tentando. Eu conheci o projeto pelo Instagram e me inscrevi. Não conhecia o texto dos saltimbancos, agora eu já conheço um pouco. E mais ou menos isso. Mas me disseram que você é quase uma Lucélia Santos em cena. Foi por exagero aí. Mas é o que se diz no grupo. A Cindy, o Paulo e eu brincamos o seguinte, o Paulo fala o seguinte, a Cindy é o nosso diamante do grupo, né? Eu falo, por enquanto, ela é nosso cristal, pela delicadeza e pela sonoridade que a gente está começando a trabalhar nela. Ela tem muito ainda para nos trazer dela, para a gente saborear, que é muito importante.
E a Cíndy é bem-vinda, porque ela é a mais novinha do grupo, a nossa mais Pela jovem. voz a gente percebe logo que ela é bem novinha. Mas o legal, Cíndy, é que assim, eu não conheço ninguém que apareça na câmera que não seja tímido por natureza, mas aí quando está no palco, quando abrem-se as luzes, etc. e tal, tudo aquilo vai embora e a gente faz aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Eu só tenho que dar muitos, muitos parabéns, muito, pelo projeto. Acho um projeto absolutamente inovador, porque é um projeto ousado, porque é a construção do teatro para pessoas que podem não ter tido oportunidade na vida de conhecer o teatro. Quer dizer, você está levando as pessoas ao teatro para conhecer o teatro, e não necessariamente só fazer o teatro, né? Porque aí tem gente, né, essa coisa de conhecer a arte teatral, né, essa arte que é tão No seu importante. universo todo, né? O universo todo, você conhecer, você saber a história, você e conhecer os talentos brasileiros e construir novos talentos brasileiros, né? Independentemente de quem são, né? Ou o que são, né? Eles E são. o importante, Cecília, é que todo mundo está aprendendo o seguinte: o teatro existe, mesmo no monólogo, desde o bilheteiro ou da bilheteira até o autor, o diretor, os atores, porque é a junção de tudo isso, né? O teatro passa por tudo isso. Quem faz a pincelada no cenário, quem faz a costura na roupa, no figurino, o adereço, né? Quem coloca o som, quem coloca a luz. O teatro é um pouco de tudo isso, e é isso que esse pessoal está começando a aprender. E Não, vai ter e eu oficina de acho que tudo isso. você está ensinando para o nosso público do Geração 68, da Rede Democracia, que é nosso canal aqui, que essa cultura é uma indústria, e como indústria emprega muita gente, Exatamente. e traz bastante também benefícios para as cidades, para os locais para qual trabalha. Eu não sei se é a segunda ou a terceira indústria nos Estados Unidos, a primeira indústria são as Nova armas. York fatalmente São as Em armas. Los Angeles é o cinema, né? E depois, a segunda, a que mais emprega, é o entretenimento, o show business. Eu não sei no Brasil, mas a gente tem também No Brasil, a cultura já está em quarto lugar no nosso PIB. A cultura Exatamente. como um todo. Então, isso Mas quando a gente fala na arte como um todo. Para as pessoas mais jovens, que existe uma possibilidade de trabalho, é real, né? É absolutamente real. Existe muito trabalho nos bastidores e em cena, né? Sim. E não só fazendo teatro, você tem cinema, você tem TV, você tem a própria. Sim, você tem uma gama bem grande na área cultural do Brasil, e o Brasil tem uma riqueza bastante grande, né? Não só no teatro, como na literatura, como no nosso cinema. Na né? música, das artes visuais. Exato, as artes visuais, na música a gente não vai nem discutir, ainda mais falando de saltimbancos. Né? É absolutamente maravilhoso o que o Chico Buarque fez com as músicas, né, do Bardotti. Eu quero agradecer mais uma vez, a gente já chegou uma hora do nosso programa aqui. Eu agradeço muito, muito a vocês, artistas que estão aí, alguns estão aqui nos nossos bastidores ouvindo a nossa entrevista. E alguns não conseguiram entrar, algumas pessoas Alguns não conseguiram entrar, mas a gente vai tentar fazer de novo, mais quando chegar mais perto, para você contar para a gente como é que está indo as coisas, tá? Cecília, aí eu quero aproveitar então fazer o seguinte, aceitar a tua sugestão, aquelas pessoas que não conseguiram participar hoje, participar da próxima que a gente fizer. Não tem a menor dúvida disso. Vocês têm pelo menos 30 pessoas aí, a gente só acho que botamos um terço. Então, vamos botar todos e todas, né, nessa... Né, visibilizar todo mundo, para todo mundo contar essa experiência que eu acho bastante bacana. Rose? Eu quero agradecer a vocês, Cecília e Rose, a oportunidade da gente estar podendo
expor não apenas o trabalho, mas principalmente nossos artistas, né? Com certeza. Eu estou para lá de emocionada, tá, gente? Falando sério. Estou muito emocionada mesmo com a entrevista. Agradeço muito. Entrevistas. Mas eu Vai estou se muito emocionar emocionada, muito porque ainda, assim, uma coisa dessa, eu pensava que ia acontecer perto da estreia, tal, e de repente, quando o Tadeu me disse, eu falei, tchau, entrevista. E agora eu vendo os alunos entrando, que não são alunos, tanto, né, alunos, enfim, participantes, criantes, falando, nossa. Não, para a gente foi um grande, tenha certeza, é um grande prazer. Desde o primeiro dia que eu soube desse projeto, eu pedi a entrevista, porque é super importante a gente falar de cultura, né? Falar de projetos como esse. Então, eu quero agradecer, encerrando a nossa entrevista. Rose, suas despedidas. Isso, né? E esse projeto que apresenta toda essa diversidade, né? Que a gente viu aqui, não entrou todo mundo, né? E tá todo mundo assim. Eu tô louca para essa estreia, um ensaio aberto, porque é muito bonito o trabalho de vocês, né? E é isso que vocês falaram, o teatro, né? Alguém aí falou dessa magia, né? Então, desde ali, a pessoa que está na bilheteria, a pessoa que faz os corre, quem varre, todo mundo cria esse espetáculo, né? Esse grande cortejo que é a arte. Então, um abraço e que logo nós tenhamos aí mais diversidade aí. Então, gente, aí, anota aí, final do ano, Saltimbancos. Janeiro, né? Com o Grupo Barong. Dezembro e janeiro. Vamos ver, dezembro, janeiro, enfim. Anota aí, que quando tiver estreia, nós vamos colocar para vocês, e anota aí que vai acontecer, já está acontecendo, tá bom? Tchau. Obrigado. Obrigada a vocês. Gente.